Alegrei-me quando me disseram. Poxa, ó, que sorriso aí, né? Bonito de estarmos juntos aqui, irmãos. Não é? Não tem nada mais importante do que estar no domingo na casa do Senhor, na casa de oração. Não é, queridos? Muito bom. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, tá? Abra sua Bíblia aí. Em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Daqui a pouquinho, se o outro começar a funcionar, eu tiro isso aqui, tá bom? Certo? Isso aí. Vamos lá. Êxodo capítulo 16, por enquanto, versículos 14 e 15. Êxodo é fácil, né? Depois de Gênesis, vem Êxodo, né? Fico feliz que muita gente está aí lendo a Bíblia toda. Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Amém, queridos? O maná de Deus. Não sou médico, nutricionista, nutrólogo, mas quando você pesquisa na internet sobre os melhores alimentos e os piores, você tem a coincidência de várias pessoas falando. Por exemplo, os 5 melhores alimentos. Campeão é mamães, é o leite materno. Não existe alimento igual. Inclusive protege de enfermidades da criança, enfim, tá? Então, você vai ser mamãe, dá de mamar essa criança, entendeu? Não fica pensando em outras coisas, não. Leite materno, ovos, mel, azeite de oliva, óleo de coco e por aí vai. Os melhores alimentos. Os piores, agora pegou. Margarina. Margarina, tá? Salsicha, aquele que você faz cachorro quente, que a gente faz. Olha, negócio de salsicha é coisa séria, hein? Refrigerantes. Corta esse negócio, irmão. Corta isso. Sorvete. Queridos. Salgadinho industrializado, salgadinhos. E por aí vai, queridos. Meu assunto não é esse. Meu assunto é o alimento de Deus. Pudim, tá aqui, poxa, pudim feito com leite, né? Poxa, vocês tinham que falar sobre isso hoje? Ai. A nossa saúde, irmãos, está muito relacionada ao que comemos, ao que bebemos. Você sabe disso. O que pensamos, o que respiramos, né?
Queridos, a saúde do corpo, da alma e do espírito estão intimamente ligadas, né? E eu fico pensando no maná de Deus, naquele alimento, aquelas escamas que caíam, aquelas tipo uma sementinha e tal. Eu fico pensando como Deus fez esse alimento completo para atender o povo de Israel no deserto. Não tinha fruta, legumes, né, para a gente comer, verduras. Maná. E Deus alimentou o povo estava bem, muito bem alimentado com o maná de Deus. E não foi pouquinho tempo, não. Por quanto tempo o povo foi alimentado com maná? 40 anos. Você reclama, né? Do mesma comida, né? Sempre. 40 anos no deserto, maná. Versículo 31, adianta um pouquinho do Êxodo 16 aí. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era uma semente, assim, parecido com coentro, branco, e com gosto de bolo de mel. Olha só que interessante, né? Então, caía do céu como orvalho e ficava assim no chão como se fosse uma geada. E o povo recolhia aquilo bem cedinho, porque com a vinda do sol, derretia. Então o povo recolhia. Então ele, o que é isso? Né, no hebraico, o que é isso? É maná. A palavra maná. O que é isso? Maná. Porque não sabiam o que era. Então eles faziam, né, as donas de casa sabem como fazer as coisas, né, incrementar, fazer um tipo de comida e com o mesmo alimento, né? Então eles faziam tortas, faziam um monte de coisa, né, sopados, bolos, etc, etc. Agora eu fico imaginando, irmãos, calcula-se, já falei isso aqui várias vezes, né, de 2 milhões a 3 milhões de pessoas no deserto. Você acha difícil alimentar 2, 3, 4 pessoas em casa, né? A despesa que dá, quando chega mais uma e mais outra, querido, não é mole não, hein? 3 milhões de pessoas famintas no deserto, não é mole não, irmãos. E Deus então manda aquele maná, o pão que descia do céu. Aquilo ficou na mente do povo, irmãos. Não tinha como tirar da memória do povo, né? E era para ficar mesmo. Inclusive na arca, o que posteriormente, tinha só as tábuas da lei, depois mais 2 elementos entraram na arca da aliança. Vamos ver quem sabe. Primeiro, as tábuas da lei. Segundo, cajado de Arão e um pote de maná. Olha só, que não se estragava. Aquilo para ficar na memória. Esse é o alimento de Deus, que Deus providenciou durante esses 40 anos. Isso era para ser passado de geração a geração. Então eu quero tirar 3 lições aqui importantes sobre o maná, essa provisão de Deus. Então eu penso que, primeiramente, lógico, né, é uma provisão física, não tem como discutir isso, né? Verso 4a, então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vocês. Então, aqueles 2 ou 3 milhões de pessoas no deserto recebiam um milagre todos os dias, ou todas as noites, ou todas as madrugadas. E isso era constatado de manhã, quando eles iam recolher aquela provisão de Deus, aquele sustento que vinha do céu.
Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós termos a provisão de Deus, termos certeza de que Deus vai nos alimentar e que não vai faltar. Lá em Gênesis capítulo 48, verso 15, Jacó, né, Israel, dá um belo testemunho para os seus filhos. Você pode ver aí: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me tem sido o meu pastor durante a minha vida até agora, até esse dia. Meu pastor aqui, que ele está se referindo, é meu sustento, que proveu todas as minhas necessidades. É um testemunho que Jacó está dando para os seus filhos, que também experimentaram o mesmo cuidado de Deus e puderam testemunhar disso. Irmãos, como é importante essa mensagem de pai para filho ser passada, desse cuidado de Deus, desse pastor. O Senhor é meu pastor, nada. Queridos, como é importante crermos nesse Jeová Jiré, que se revelou a Abraão lá no monte, que ofereceu o seu filho, monte, caramba, também, com essa dica toda, né? Monte Moriá. O que ele disse? Deus proverá. Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. Irmãos, nós precisamos dizer isso para os nossos filhos: Deus proverá. Meu filho, minha filha, está enfrentando, luta, Deus proverá. Irmãos, que declaração de fé! Deus proverá. Deus se revelou assim ao profeta Elias, e eu gosto muito porque Deus, primeiro lá em Querite, quando ele estava em Querite, quem levava alimento para Elias, irmãos? Corvos. Você pode imaginar isso? Aqueles que comem a carne de um animal, agora, levavam alimento para Elias. E não era carne estragada não, hein, gente? Não era comida estragada não. Corvos. Eu falei, Jesus, como é que Deus usa determinadas coisas, né? Em Sarepta, quem foi usada por Deus para alimentar Elias? Uma viúva que estava passando necessidade. Olha só, irmãos, como é que Deus faz. E em Horebe, ele recebe pão e água. Isso aconteceu com o profeta Eliseu também, o substituto de Elias, não é? Você lembra também que quando Jesus, Tiagão falou, sexta-feira, cadê Tiagão? Falou sexta-feira sobre a tentação de Jesus, Mateus, Tiagão, daqui, tentação de Jesus, né? A primeira tentação foi o quê? Transformar pedras em pães. E Jesus não fez isso. Ele transformou água em vinho, né? Mas pedras em pães não. E logo depois das outras tentações, quando ele vence tudo, né, pelo poder da palavra, aquele negócio todo que a gente já conhece, de Mateus capítulo 4, quem vai servir, quem prepara uma mesa para Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer? Os anjos. Os anjos. Irmãos, percebem como é que Deus usa diferentes métodos
situações, ou em ocasiões, para nos sustentar, irmãos, para prover. Às vezes falta aqui, mas Deus providencia ali. Falta lá, Deus abre outra porta. Essa se fechou, Deus abre outra. Para nos sustentar, para prover nossas necessidades. E Jesus nos deixou a promessa de Mateus 6,33, que às vezes a gente esquece. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas? O comer, o beber, o vestir, o dia de amanhã. Estas coisas vos serão acrescentadas. E eu gosto dessa palavra, irmãos, acrescentadas. Mas tem uma condição, é uma promessa condicional, né? Existem promessas que são condicionais, não é, irmãos? Qual é a condição? O reino de Deus e a sua? Olha só. E aí você pode desfrutar dessa promessa de Deus. Você pode descansar. O Salmo 127, que eu gosto de citar também, verso 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, olha só, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá. Ué, gente, enquanto dormem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus dizendo para nós: o alimento não vai faltar. Papai, o alimento não vai faltar para os seus filhos. Você pode até perder o emprego, ter problemas, dificuldades, mas não vai faltar não, porque Deus vai sustentá-los. Deus vai suprir. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Se é uma promessa de Deus, Deus não falha, irmãos. Deus não falha. Ele cumpre suas promessas. Mas ligado a isso, queridos, eu vejo a provisão também de Deus emocional. Então, veja lá, verso 16 em diante. Isto é que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem em sua casa. Cada um ia lá, a minha provisão são tantos litros, porque lá em casa tem tantas pessoas. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, por causa de muitos membros da família, nem faltava para quem havia recolhido pouco, porque tinha poucas pessoas, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Queridos, como Deus, Ele trabalha nos detalhes. Nos detalhes. Você vê, quem está lendo a Bíblia, o tabernáculo, né? Os detalhes, as medidas, tudo nos mínimos detalhes. O melhor para Deus, para as coisas de Deus. O maná caía todas as noites, irmãos. Era recolhido ali, bem cedinho, para o sol não derreter. 2 litros por pessoa, exatamente o que a pessoa podia comer, ou devia comer, não é? Tem gente que come além, por isso começa a ficar meio assim arredondado, em forma de barril, né?
a gente precisa não de muito, irmãos, mas às vezes a gente come demais, né? Mas estava ali, Deus fixou a medida para cada um comer, irmãos. E eu vejo aqui, queridos, Deus exercitando a fé desse povo, o povo descansar, o povo não ficar pensando no dia de amanhã. Esse detalhe, irmãos, de você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, você não precisa ter ansiedade pelo dia que você vai comer amanhã, porque a noite vai cair e você vai receber de manhã. Você não tem que guardar, você tem que confiar que a noite vai cair e de manhã você vai recolher. Olha o detalhe que Deus estabelece para evitar, para vencer a ansiedade, a preocupação. O maná se conservava por um dia. Ninguém tinha freezer lá, geladeira, né? No deserto. Apodrecia, cheirava mal, dava bicho se deixasse para o outro dia. Irmão, que mensagem, irmãos, que mensagem. O que a pessoa quer juntar demais, além do que necessário, vai apodrecer, você vai perder. Além do necessário, você vai acabar perdendo. Com exceção da sexta-feira. Por quê? Porque tinha o Shabat, o dia do descanso, o sábado, que era para ser dedicado a Deus, a leitura da Bíblia, a louvores, estudos, orações, o estudo das Escrituras Sagradas. Os hebreus deram muita importância à guarda do sábado, né, o Shabat, porque era um sinal da aliança que Deus fez com o povo. Êxodo 31, 13, sinal da aliança que Deus fez com o povo. Aquela libertação do Egito, eles tinham que passar para as outras gerações, quando Deus fez uma aliança com o povo, na celebração da Páscoa, aliança. Isso teria que ser passado para os filhos, para as outras gerações, e o sábado simbolizava essa aliança, eles lembravam desta aliança. É interessante que os gentios, não foi passado isso para os gentios, inclusive os convertidos, que passaram a fazer parte da igreja. Se você observar bem, os 10 mandamentos, né, no Novo Testamento, os 9 são passados ali, né? Agora, o do sábado não. Você perceba bem isso. Queridos, qual é o princípio que Deus estabeleceu? O descanso, a dedicação do dia ao Senhor. Pastor, por que nós guardamos então o domingo? Domingo é dia do Senhor. A gente divide o tempo, né, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então a data AC é antes de Cristo. E depois de Cristo é o quê? É DC? AD. Anno Domini. Ano de Cristo, do Senhor. Por isso, escola bíblica dominical é escola bíblica do Senhor. Cadê Glaucete? Sexta-feira, Glaucete, a escola bíblica dominical. Mas dominical na sexta? Porque é do Senhor. Do Senhor. Agora, irmãos,
Nós guardamos o domingo não por uma imposição de lei. A gente precisa entender que o domingo é para a pessoa deixar, abrir mão de toda e qualquer atividade secular, na medida do possível, porque não é uma lei, tá? E dedicar o domingo ao Senhor. Estar em culto, na escola dominical, fazer as coisas de Deus, dedicando esse dia exclusivamente ao Senhor, ao serviço do Senhor. A gente entende aqueles irmãos que a folga é durante a semana, que tem que trabalhar por escala no domingo. A gente entende tudo isso, tá? Porque não é uma lei, nós vivemos debaixo da graça. E é preciso considerar que os judeus deturparam muito o dia do descanso. Tanto por 6 vezes os religiosos, autoridades judaicas, entraram em conflito com Jesus. 6 vezes. Porque ele não guardava o sábado como eles, aqui cheio de regrinhas, como eles determinaram. Qual era a regra de Jesus? Marcos 2, 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por isso Jesus curava, Jesus ajudava no sábado, e isso era um escândalo para os judeus, que fizeram do sábado um monte de regrinhas. Alguns estão pensando assim: não, pastor, eu já li, já vi vídeo dizendo que o domingo é uma profanação e que foi instituído por um imperador romano. Quem foi? Constantino, que se converte depois do ano 312, né? E tal, não tal o quê. A igreja passou a guardar o domingo depois da ressurreição de Jesus. Não foi com Constantino. Constantino oficializou aquilo que já estava acontecendo, guardando o domingo, não como lei, mas debaixo da graça de Jesus. Tá, irmãos? É importante a gente entender isso. É que não dá tempo para a gente falar muita coisa, mas a gente tem que entender a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus. Antigamente, a circuncisão era o quê? Era um sinal da aliança com Deus. Esse pertence ao povo de Deus. Os homens eram circuncidados. E ai daquele que não passasse por esse rito. Hoje, qual é o sinal de que a pessoa passa a fazer parte da família de Deus? Qual é o testemunho que a pessoa dá? Através do batismo. Então a circuncisão não se aplica mais hoje, é o batismo que acontece, que é o sinal da pessoa estar entrando para a igreja de Cristo. Nós não celebramos a Páscoa como eles celebraram, nós fazemos o quê? A celebração da ceia do Senhor, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ceia do Senhor. Então, mudanças, Deus estabelecendo essas coisas. E tem pessoas que não querem aceitar isso, nessa revelação progressiva de Deus. Tá? Agora, só para encerrar essa questão do sábado aí, existe extremos. Tá? Aquele que não quer fazer nada, que está sobre a lei ainda, aquele negócio todo, até quantos passos deve dar, que faz com a galinha que bota o ovo no sábado, e enfim, aquele negócio todo. Tá? E o outro extremo, que tem gente que não está nem aí. Estou nem aí para o domingo, dia do Senhor, para você reservar para o Senhor, para o trabalho de Deus, para a sua consagração, para a oração, para culto, para estudo da Bíblia. E a gente faz tanta coisa no domingo, irmãos.
é diferente, está fazendo uma viagem, né, de férias e tal. Beleza. Vocês não estão entendendo? Eu estou falando do nosso dia a dia. O que nós estamos ensinando nossos filhos sobre o dia do Senhor. Precisamos ter cuidado, irmãos. Muito bem. Então eu creio, eu entendo, irmãos, que Deus estabeleceu essa questão do maná que estragava para a gente confiar, para a gente descansar, para vencermos a ansiedade, a preocupação do dia de amanhã. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Tá? Então, Deus cuida de nós hoje e vai cuidar amanhã também. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia, olha só, Senhor, me dá o pão de amanhã. Refugiados de guerra, da Segunda Guerra, tinham um monte de órfãos, seus pais morreram na guerra, e eles estavam num grande abrigo, muitas crianças, e as pessoas perceberam, tinha comida, tinha pão para todos os dias, mas as pessoas, uma psicóloga percebeu que eles ficavam inquietos, ansiosos. Aí ela descobriu um jeito de fazer aquelas crianças dormirem tranquilas. Sabe como? Dar um pão a cada uma delas para dormir com o pão. Eles não iam comer aquele pão ficaria para o dia seguinte. E elas começaram a dormir tranquilas, agarradinho com aquele pão. Irmãos, Deus está dizendo para nós, não fique ansioso e preocupado, não se agarre a pão, porque o Senhor vai dar. Você não tem que estar, a questão, irmãos, não é questão de não ter previdência, tá? A pessoa trabalhar e pensar no futuro, inclusive dos filhos, não está dizendo nada, não é isso, está falando de ansiedade, de preocupação. Nós temos que descansar no Senhor, confiar que Deus vai suprir. Então Jesus disse, não andeis ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo vestir, para o dia de amanhã. O apóstolo Paulo diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vocês. Vencer a ansiedade. O povo saiu do Egito, precisava aprender isso. E até hoje, irmãos, nós temos dificuldade de aprender essa lição. Que nós podemos vencer toda a ansiedade e preocupação. Deus quer cuidar da nossa vida emocional, a nossa saúde depende muito disso, irmãos, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, cabecinha. E quando a gente descansa, confia no Senhor, é outra coisa, irmãos. Você vai trabalhar, vai lutar, vai querer conquistar, claro, mas não vai adoecer. Você vai fazer tudo isso de uma forma saudável, porque você crê que Deus vai suprir. O que está preocupando você, meu irmão, minha irmã? O que está preocupando você hoje? É alguma coisa relacionada ao seu futuro? Um problema que você está enfrentando agora? Enfermidade? Um exame? Uma tristeza? O que está causando tristeza, dor, ansiedade, preocupação no seu coração? Coloca isso no trono de Deus.
Você crê que quando você coloca nas mãos de Deus, você tira das suas costas e coloca, você está lançando sobre o Senhor. E você vai sentir quando você lança. Quando você tira um peso das costas, uma mochila pesada, você vai sentir, porque você colocou nas mãos de Deus. Você vai respirar. Já viu como nós ficamos apavorados, irmãos? Ansiosos, preocupados, perdemos o sono, perdemos aquela tranquilidade, serenidade, porque estamos ansiosos e preocupados. Mas, pastor, eu tenho um motivo sério. É esse motivo sério que você tem que colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso e descansar. Você pode fazer alguma coisa? Você pode mudar certas circunstâncias? Você pode? Se pode, é para você fazer. Agora, se não pode, se não depende de você, descansa, meu irmão. Descansa, meu irmão. Viva a vida abundante com alegria de verdade. Jesus quer cuidar da nossa vida emocional, irmãos, da nossa saúde emocional. Quanta gente, mais de 50% que estão nos hospitais, muito mais, por causa de problemas, emocionais, preocupação, ansiedade, medo, depressão, solidão. Por último, o maná nos ensina a provisão espiritual, queridos. Verso 35. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Ah, que glória, irmãos. Botaram o pé na terra de Canaã, naquele dia, não caiu mais maná. Por quê? Eles tinham suprimento. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É bem verdade que, pela vontade de Deus, aquele povo ia comer maná mais ou menos quantos dias? Calcula-se pela caminhada mais ou menos 15 dias. Era o tempo que eles gastariam, não é? Depois de passar pelo Mar Vermelho até chegar a Canaã, mais ou menos 15 dias, irmãos. E eles passaram o quê? 40 anos. Por quê, irmãos? Não confiaram em Deus, temeram os gigantes, não obedeceram a Deus, foram incrédulos. Bem verdade que não foram os 12, né? Os únicos que falaram, não, Deus falou, nós vamos conseguir mesmo, vamos em frente. 2, quem foram? Josué e Caleb, representando suas tribos. A maioria incrédulo. Isso não é para o nosso bico. Olha, Deus já havia prometido, falado tantas vezes. Essa bênção não é nossa, não é para nós. Nós vamos morrer aqui. Quanta incredulidade, irmãos. Não, Josué, não, Deus falou, nós vamos. Gente, vamos confiar. Viemos até aqui, Deus nos conduzindo, suprindo, provendo tudo, e agora Ele não vai fazer isso? Não dá não. A gente deixa de receber muitas bênçãos, irmãos, muitas bênçãos de Deus, por causa de incredulidade, falta de fé, de confiança, de ir em frente, de enfrentar os gigantes, de enfrentar as dificuldades, as lutas. Olha, eu vou lutar com todas as minhas forças, confiado no Senhor. A vitória vem dEle.
mas nós olhamos para nós, para as circunstâncias, e não para o Deus Todo-Poderoso que cremos. Então, queridos, é muito importante a gente entender que essa provisão espiritual, não é? O maná simbolizava o pão espiritual, que é: eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida, Jesus. Por isso que na ceia, irmãos, o pão simboliza o quê? O corpo. E o vinho, o sangue de Cristo. Literal? Não, é uma metáfora. Vocês sabem que os cristãos, por causa disso, foram criticados e acusados de canibalismo. Eles comem a carne humana e bebem o sangue. Por isso que mais tarde surgiu a doutrina da ceia de transubstanciação. Quando os elementos são consagrados, isto é, o pão e o suco de uva são consagrados, eles se transformam no corpo de Jesus e no sangue de Jesus. Completamente errado. Símbolo não se transforma. Mas na ceia, irmãos, nós celebramos isso. Esse alimento espiritual, esse sustento de Deus, que alimenta a nossa alma, que é Jesus, o pão da vida. Então, o maná foi um alimento provisório, perecível, mas que apontava para aquele que viria do céu e seria o pão da vida, o espiritual, Jesus, aquele que trouxe vida eterna para nós. E só Jesus, o pão da vida, com Ele, irmãos, nós vamos passar pelos desertos, Ele vai estar conosco nos alimentando e vai nos conduzir a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. E lá em Apocalipse fala dos vencedores, né? Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o quê? O maná escondido. Quem é o maná escondido, irmãos? É Jesus. É Jesus, que vai nos alimentar eternamente, por toda eternidade. Jesus. Que Deus nos ajude a entender a provisão de Deus, física, emocional e espiritual, para nossa saúde completa, para nossa vida completa, em todo o nosso ser. Deus provê provisão física, precisamos crer, é promessa de Deus, então Ele vai nos dar o pão de cada dia. Provisão emocional, Deus é contigo, então pare com essa preocupação excessiva, com essa ansiedade excessiva, pare com isso, com esse medo, confie no Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor, Ele é contigo, amém, queridos? E provisão espiritual, que é Jesus, o pão do céu, o maná, né, espiritual, que veio para nos dar vida e vida eterna, vida abundante aqui e vida eterna no céu, junto com o Senhor. Tome posse dessa provisão, meu irmão, minha irmã, tome posse, Deus está te oferecendo, tome posse disso, descanse no Senhor, viva com fé, viva pela fé, descanse e faça a obra de Deus nessa caminhada até o dia que nós estaremos todos juntos lá no céu por Jesus. O alimento eterno
eterno para a nossa vida. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e nos faça confiar. E eu encerro essa palavra dizendo: se você já creu em Jesus como Salvador, você já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se não, faça isso correndo. Ele vai suprir sua vida totalmente. Se você já fez isso, continue perseverando no caminho do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.